Flamengo perdeu por 2-1 para o Corinthians no Campeonato Brasileiro, em mais uma rodada que fica claro que o Campeonato Brasileiro não é prioridade para o Flamengo. Antes de tudo, se inscreva no canal e deixe seu like. Sobre a partida, eu acho que o Flamengo mais uma vez entrou em campo no Campeonato Brasileiro com uma equipe que a gente pode se considerar mista, com vários jogadores que não são titulares. E se a gente for pensar que no meio de semana essa mesma equipe entrou em campo, sim, por exemplo, com o De La Cruz, que na partida contra o Corinthians, por exemplo, estava lesionado. O Flamengo entrou sim na partida contra o Bahia com sua prioridade, com seus jogadores que, mesmo que não tivessem 100%, todos jogaram. Já na partida contra o Corinthians, não. O Flamengo entrou em campo com literalmente com o que dava, a realidade é essa. Tanto que foi assim que o Alcaraz estreou pelo Flamengo. Acho que está claro, né, que o Campeonato Brasileiro não é mais a prioridade do Flamengo. O Flamengo tem 3 competições no qual ele está disputando. Eu quero deixar claro que o Flamengo está disputando. Disputar título e disputar apenas não é a mesma coisa. E no Campeonato Brasileiro o Flamengo está apenas disputando. Copa do Brasil e Libertadores, sim, o Flamengo está tentando disputar o título. Eu acho que, assim, o Campeonato Brasileiro do segundo turno do Flamengo, a pontuação, o desempenho, as escalações deixam claro que o Flamengo só vai olhar para o Campeonato Brasileiro mesmo no momento em que ele cair em alguma das Copas, caso isso ocorra. Porque o Flamengo foi, se eu não estou errada, a 6ª rodada do Campeonato do Brasileirão. O Flamengo botou reserva contra o São Paulo, botou reserva contra o Botafogo e na partida contra o Corinthians, que pro Corinthians era uma decisão, tanto que o Corinthians poupou no meio de semana na Copa do Brasil, algo que o Flamengo não fez. O Corinthians deu prioridade para o jogo e o Corinthians venceu justamente. A gente também tem que destacar que, por exemplo, o Léo Pereira, que se o Campeonato Brasileiro fosse prioridade, o Léo Pereira não estaria em campo contra o Bahia e provavelmente estaria em campo no jogo contra o Corinthians e ele não esteve. O Flamengo teve que botar o Davi Luiz e todo mundo viu o que aconteceu. O Davi Luiz deu mole nos 2 gols que o Flamengo sofreu na partida. O Pedro até conseguiu empatar o jogo em algum momento numa cobrança de pênalti. Mas vamos ser sinceros, o Flamengo não mereceu nada. O que a gente tem que dizer que isso já está ocorrendo em alguns jogos do Campeonato Brasileiro. O desempenho do Flamengo mais uma vez é muito ruim, não condiz com o elenco que o clube montou, não conduz com a expectativa da torcida e eu tenho que dizer que eu acho que é hora do Flamengo ser sincero com a sua torcida e destacar que as Copas são as prioridades. O Campeonato Brasileiro, o clube vai tentar prosseguir no Campeonato Brasileiro para tentar ficar na melhor colocação possível. Mas que o time realmente quer ganhar as Copas como acontece com todos os anos. Eu tenho que dizer que para mim é uma decepção. Mais uma vez, todos os anos eu acompanho o Campeonato Brasileiro com o Flamengo com a expectativa de ganhar. E todos os anos o resultado é o mesmo. Chega num certo momento, o Flamengo larga de mão, dá prioridade para outras competições. E é aquele negócio, quando você está enfrentando times muito bons como Botafogo e como Palmeiras, que, por exemplo, o Palmeiras agora só tem o Campeonato Brasileiro, vai dar total prioridade para ele, tanto que, se eu não estou errada, venceu os últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro e vai, provavelmente, na minha opinião, ser o campeão. Mas também tem o Botafogo, que para mim joga o melhor futebol do país, que não deu prioridade para nenhum campeonato, mas acabou sendo eliminado na Copa do Brasil para o Bahia, que o Flamengo vai enfrentar. E agora a prioridade do Botafogo é Libertadores e Brasileirão. E o que pro Botafogo é bom, porque ele vai disputar as 2 maiores competições do país e do continente. A principal do Brasil e a principal do continente. O Botafogo vai ter semana para descansar, por exemplo, quando a data FIFA retornar. Botafogo e Palmeiras vão estar descansando. O Flamengo vai entrar novamente em campo na maravilhosa Copa do Brasil. E é isso. O que eu posso dizer sobre o Tite, seu trabalho na minha opinião, a avaliação tem que ser simples. Ganhou algum dos campeonatos chamado Brasileirão, Copa Libertadores, ele tem que ficar, porque você não demite treinador que é campeão de Libertadores e nem campeão de Campeonato Brasileiro, porque se você é campeão da Libertadores, você é o melhor time do continente. Se você ganha o Campeonato Brasileiro, você é o melhor time do país. Se você ganha apenas a Copa do Brasil, você ganhou apenas a Copa do Brasil. Então, e aí a minha avaliação já é diferente.
Se o Flamengo vencer apenas a Copa do Brasil ou não vencer nada, eu acho que o Tite não pode prosseguir para 2025, porque com o futebol do Flamengo que a gente vê, o Flamengo joga um futebol muito feio. Isso quando joga. O Flamengo venceu, por exemplo, o Bahia no meio de semana, muito injusto, venceu numa bola, se defendeu bem, é isso. E aí no jogo contra o Corinthians fez praticamente a mesma coisa, só que falhas do nosso sistema defensivo, mais uma vez, fizeram com que o adversário fizesse 2 gols, e dessa vez um gol só não foi o suficiente. Então para ter um futebol ruim, como o Flamengo tem com o Tite, porque se você for analisar, dá para contar nos dedos quantos jogos o Flamengo fez bons em 2024, bons mesmo, de verdade, que você fala assim, caramba, que jogaço do Flamengo. Dá para contar nos dedos quantos o Flamengo fez isso, principalmente depois que acabou o Campeonato Carioca. Se não for para ganhar campeonato, esse futebol que a gente apresenta atualmente não vale a pena. Então, se não ganhar o Campeonato Brasileiro e nem a Libertadores, eu acho que, na minha opinião, o Tite não pode prosseguir para 2025, porque ganhar Copa do Brasil, se você ganhou a Copa do Brasil, você não é o melhor time do Brasil, e muito menos do continente, você só ganhou a Copa do Brasil. Eu acho que para o time mais caro do continente é muito pouco, né? Se a gente for pensar, principalmente para um treinador que é, né, para muitos o melhor do país, ou talvez o melhor brasileiro do país, muito pouco para um trabalho como o do Tite, que já tem 1 ano, e que a expectativa é que pelo menos o Flamengo tivesse um sistema defensivo seguro, e que a gente vê que o sistema defensivo do Tite é do mesmo nível do Sampaoli, do mesmo nível do Paulo Souza, do mesmo nível do Vitor Pereira. O Flamengo toma gol todo jogo, e a realidade é que o que o Flamengo do Tite tem de especial? Eu deixo aí essa dúvida para todo mundo pensando, o que o Flamengo do Tite tem de especial?